Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. E aí que esse livro não termina nunca, gente. É uma delícia de ler, né? Talvez você deva conversar com alguém, mas ao mesmo tempo, né, a correria do dia a dia, a gente acaba não conseguindo ler muito, né, por semana, e o livro está se estendendo aí. A gente está prestes a finalizar. Hoje nós vamos ver 3 capítulos, né? Do 37 ao 39. E são capítulos, né? Tá cada vez mais denso, né, Greta? Greta tá chegando aqui. Deixa eu colocar a amiga aqui. Interessantes. Não deu certo? Aí. Tudo bem, amiga? Tudo, e você, Dan? Tudo bem. E eis que o John voltou? Como é que é? Eis que o John voltou para terapia. Meu, E que eu história, hein? Eu chorei também. Nesse capítulo não teve como Fiquei não chorar. pensando, gente, como que ela não chora? Como que ela não chora? Ai, cara, Eu não acredito. Eu voltava ali de novo, falando, meu Deus. eu não imaginava isso, sabia? Oi? Eu não imaginava isso da história. Eu imaginava que ele que era um filho de outro casamento, de outra relação, sabe? Que era alguma coisa que ele não gostou, que ele não via mais, alguma coisa assim. Nossa, que história. Mas vamos contar para as pessoas, né? Gente, vocês lembram do John? Vocês lembram do John? Aquele que chama todo mundo de idiota. Bom, o John, gente, ele é casado, tem 2 filhas e agora a gente descobriu que ele também tinha um filho. Ele está fazendo terapia porque não consegue dormir, né? E também porque a esposa pediu para ele fazer, porque ele só pensa em trabalhar e tal, não consegue dividir. E só fica no celular. Só fica no celular, não consegue dividir o tempo dele muito bem com a família. E aí, na terapia, ele vai falando para a Lori que a esposa também está fazendo terapia e que a esposa está fazendo terapia com o terapeuta da Lori, né? Isso. E aí ela começa esse capítulo, na verdade, o capítulo 37, né? Ela começa falando que ela está indo para a terapia dela depois de quase 20 dias sem conseguir fazer terapia, por imprevistos, né? Imprevistos que aconteceram tanto dela quanto do psicólogo. Aí ela toma o maior chuvão, chega lá no consultório do Wendel e encontra uma mulher muito bonita, mas cabisbaixa, saindo, chorando do consultório. E na hora ela já pensa, será que é, né? A Margot, a esposa do John? E aí acontece assim, coisas que é interessante aqui nesse capítulo, que eu vejo, Greta, sempre aquelas coisinhas, né, da sessão, do consultório, né, daquele momento ali, que ela tá toda molhada, ele tinha toalhas para ela se secar, é bem interessante, né? E aí ela fala, gente, como que tem toalhas? Analisando, né, como tudo isso. Você tem toalhas aqui, né? Então são coisas assim que, nossa, muito legal. E aqui nesse capítulo, na verdade, mostra para ela o quanto ela estava evitando de falar sobre o medo verdadeiro dela, que era a luta contra a morte, né? A doença, a morte. Porque daí ela resgata a história da doença que ela não consegue identificar o que é exatamente, né? Que ninguém consegue dizer exatamente o que é que ela tem, né? E aí ele fala, e nessa sessão eles entendem que, na verdade, ela está fazendo um evitamento do real problema, né? Que está levando ela a adoecer física e emocionalmente. Né? Emocionalmente. Aí ela lembra o quanto esse evitamento está fazendo parte dela como paciente, né? Então, nesse capítulo
mais isso que ela traz. O evitamento, né? A incerteza, os medos. E aí, pela primeira vez, né, Greta, ela traz sobre na verdade, ela traz o trabalho dela, né? Esse trabalho de terapia, porque ela sempre fala não, ela já falou do livro dela como autora, né, do namorado, do filho, mas ela não traz muito ela como terapeuta para a sessão, e dessa vez ela traz, né, ela traz a Rita para a sessão, ela fala um pouco do John, né? Não, na verdade ela pensa como que ele agiria, né? E, nessa situação, o que ele faria. Então, pela primeira vez, ela pensa como que seria o comportamento do Wendell no lugar dela como terapeuta. Isso é uma coisa que também a gente faz, né? A gente se questiona um pouco sobre isso. Como que... E o que é muito comum, o que eu achei bem bacana nesse capítulo, pensando nessa coisa da terapia, são sobre as preocupações que mais aparecem nos consultórios, né? O medo da morte, o isolamento, essa coisa de ser livre, o que é ser livre, para ser quem você é, e o que é fazer sentido na vida, o que é buscar sentido na vida, o que é sentido para você, né? Porque ela traz um pouco esses questionamentos aqui na última parte desse capítulo, né? Ela fala um pouco mais sobre isso, que eu achei bem bacana. E uma outra coisa que eu achei muito legal aqui, quando ela fala sobre o quanto a terapia é uma experiência completamente diferente para cada um, mesmo que cada paciente traga, óbvio, né? Cada um pode trazer o mesmo, aspas, motivo de terapia, mas cada um, pelo fato de sentir da sua maneira, é um trabalho muito individual. E isso é muito interessante porque a gente vê hoje muitas pessoas como terapeutas, psicólogos, tentando encaixar em N sessões. Essa causa é essa, eu vou trabalhar encaixadinho isso. E não é assim que funciona, como se a gente. terapia fosse a medicação, né? Como se terapia fosse medicação. Então, olha, como se eu tivesse que achar a medicação certa. Então, aquela pessoa fez isso, e é o mesmo motivo. Então... Não é. Você pode levar o mesmo, aspas, motivo, mas você sente diferente do seu colega. Por isso que é difícil, que, por exemplo, a TCC, ela é muito de protocolo, né? Sim. Só que, gente, sinceramente... A gente nunca sabe. Não sigo. Eu não sigo. Eu uso as técnicas, eu uso as tarefas, os recursos, todo o conhecimento da TCC, mas para cada paciente eu acho um jeito. Tem paciente que eu não aplico tarefa, porque ele não quer saber de tarefa. Eu fico... Né, não é funcional para aquele caso. Exato. Entendeu? Só que é assim, toda vez quando a gente fala de tarefa, é importante, eu acho que é legal falar aqui, porque, né, tem gente que não tem muita noção do que é, né, essas diferentes terapias, mas assim, quando eu falo de tarefa, por exemplo, a pessoa está desorganizada, ela não está conseguindo dar conta do serviço naquela semana, a casa dela tá bagunçada e ela tá reclamando que ela gostaria de dar conta de tudo isso, que ela perde compromissos. Então, daí, por exemplo, na TCC, o que eu trabalho? Eu trabalho com ela o agendamento, eu trabalho com ela um quadrante de urgência e prioridades. Então, eu tenho uns recursos, uns exercícios como recursos para essa pessoa praticar aquilo lá. Então, a TCC tem muito isso, porque ela tem um lado bem comportamental ali, né, da situação. Sim. Mas nas outras terapias, as pessoas vão fazer nesse mesmo esquema, só que vão trabalhar de outra forma. Vão trabalhar a organização dessa pessoa, mas de outra forma. Então, eu não sigo o protocolo à risca, mas eu faço essas coisas. Até porque cada um reage de um jeito, né? Tem um tempo de cada um. Então, às vezes, aquela atividade para um paciente, ela é mais fluida e para os outros não. Aí, se você também não tiver um olhar de entender o que o outro está sentindo no processo, você não consegue ajudar de verdade, né? E é esse que eu a Lauren, ela é terapeuta. Ela não fala, né? Aqui ela coloca um livro de existencial. Ela fala de psicanálise, né? Mas
ela cita algumas coisas da psicanálise. Eu achei que ela era mais psicanalista, mas... Não sei, ela não me lembro dela falar. Cognitivo comportamental, ela não é. Mas eu acho que não lembro dela falar exatamente a abordagem dela. Ai, muito bom esse capítulo. Vamos lá. Aí esse capítulo traz um pouco isso, que eu achei bem legal, porque aí ela vai falando um pouquinho, né? Mas é legal porque aí ela vai falando dela também, além de alguns pacientes, com relação à morte, com isolamento, com relação a essa falta de significado, que é o que ela vai trazer para a terapia dela depois, né? Ela precisa ressignificar o que é isso, né? Olhar mais de perto para essa preocupação, que é o que faz sentido hoje para ela, né? Ela fala de estar na meia-vida, né? E é bem isso, né? Eu vejo pacientes que eu tô ali 50 a mais, reavaliando muitas coisas do que faz sentido nessa meia-vida. Mas ela tá no início da meia-idade, né? Ela tá 40 anos. Ela fez 40 anos, né? 40, alguma coisa. Não lembro agora. Eu tô quase na meia mesmo. Não, mas se a gente for... se a gente for pensar, é 40 anos mesmo, dos 40 e pouco aos 60 e pouco. Nós estamos na meia-idade. Estamos na meia-idade mesmo. Nós estamos, amiga. Não, e aí dou aula Greta, dou aula de desenvolvimento humano e fico me reconhecendo em tudo. Vem por aí. Tudo. Então daí vem a Legolândia. Aí foi onde eu chorei um monte. A Legolândia, gente, é um parque. Legolândia é um parque que definitivamente o John, né, há anos atrás, tirou um tempo para passar com a família. E aí eles saem para ir para essa Legolândia e o acordo que ele tinha feito com a Margot era de que ele não ia mexer no celular nessa viagem, para eles ficarem mais tempo juntos. E aí é que ele fala desse filho que nunca tinha aparecido para a sessão. Como que ele chama mesmo, Greta? Gabe, isso. Aí ele fala pela primeira vez sobre o Gabe, que era o filho mais velho dele, né? O filho mais... Na última, vamos só fazer retomar. Na última sessão, vamos retomar. Na última sessão com ela, ele soltou que existia um Gabe na história. E não voltou mais. Não voltou, e aí ela ficou com isso. E ficou dias sem vir. Não voltou e falou que não ia fazer mais terapia. E agora, nessa volta, ele quase que não vai de novo. Porque ele falou que ficou pensando se ele entrava ou não. Na sessão, depois desse tempo que ele deu. Mas, dessa vez, ele precisava. E eu achei tão bonitinho, porque foi bem isso. Dessa vez, ele realmente conseguiu trazer tudo para ela. Né? E não foi fácil. Gente, que história. Detalhes, né? Nossa, que história mesmo. Então eles estavam... Chorei também. Mesmo. Nossa Eles Senhora. estavam viajando, o telefone, as crianças nas cadeirinhas no fundo, né? O Gabe e a Ruth, né? As meninas, né? Não, só tá... ele tinha só uma filha. Depois nasceu a outra. Menina e depois nasceu outra, isso. Aí, os dois estavam na cadeirinha lá no fundo. Eu acho que é a Rose. Alguma coisa assim, a filha da Ruth, não lembro agora. É Rose. E eles estavam lá, e eles dois na frente. E tava super legal a viagem, né? Eles brincando no carro. Só que o telefone dele tocou, o celular. Aí a Margot já ficou brava. Ele precisava ver quem né? De não usar o celular naquela viagem, só em caso de situação de emergência. E aí avisado o trabalho, tudo. Avisou o trabalho, o pessoal não era para ligar, a não ser que fosse emergência. Então, como estava tocando, ele achou que era emergência. Porque senão eles não iam ter ligado, se fosse do trabalho. Sim. E aí ela fica brava e ele pede para ela pelo menos ver quem foi que ligou. Porque se ela visse e falasse, é fulano, ele ia ver o que ele faria para poder resolver o problema. Mas ela ficou brava, virou a cara, não quis olhar o celular, e ele foi pegar o celular
e acabou que bateu de frente com uma USV e foi uma batida muito séria e o filho dele acabou falecendo por conta dessa batida. Não, e aí toda essa... Aí a Lori... Nossa, foi muito... né, porque tem várias coisas, né? Ele tinha falado que o celular era uma bênção, porque o celular permitia que ele conseguisse trabalhar de casa com a família. Aí na hora que o menino tá lá no hospital, morto e tal, né, a mulher joga na cara dele, né, fala, uma bênção o celular, olha o que o celular fez, uma bênção era ele, era o Gabe. Né, então, nossa, e aí a Lori vai entendendo, né, Greta, toda aquela situação, por que aquele negócio do celular era tão importante. E por que então incomodava tanto ela e o quanto era importante nessa história toda? Aí cai a ficha da gente aqui também, leitora. Aí eu fico pensando, né? Era profundo isso. Falei, eu fico assim, ó, pelo amor de Deus, o paciente, ele não consegue entender, infelizmente, a gente tem que educar o paciente, né? Mas a pessoa não consegue entender que aquilo que ela está escondendo é a grande coisa da história. Porque agora ela consegue entender tudo o que estava acontecendo com ele, por que ele tem tanta dificuldade de ficar bem-humorado, de ligar o trabalho com, né, de dividir o trabalho com a família, por que aquele celular é uma coisa tão odiada pela esposa, por que aquele casamento tá, né, com risco de se desfazer. Porque vem desde tudo isso, né? Porque eles se sentem culpados. Ela também se sente culpada, porque se ela tivesse olhado o celular e tiver... Porque, gente, no final das contas, não era... Era um engano. Não era ninguém. Então, se ela tivesse olhado assim, ó, olhado, talvez... É que é assim, né? É o que ele mesmo fala, não dá para saber se mudaria alguma coisa, né? Não dá para saber. Não. Greta, eu bati de frente exatamente desse jeito, saindo de Duartina, grávida de 5 meses, foi uma batida de frente também, e eu fiquei por muito tempo, não aconteceu nada com a gente, meu filho ficou de boa, mas eu fiquei muito tempo me perguntando, e se eu não estivesse dirigindo? E se eu tivesse feito outra coisa? Porque depois, quando ele tinha 1 ano, 1 ano e pouco, a gente foi descobrir que tinha afetado ele sim, que ele tem uma hemiplegia por conta desse acidente. Mas a gente pensa em um monte, mas o dele, claro, foi uma coisa bem tranquila. Nossa Senhora, não tem nem comparação, né? Ele tá aí, sim. inteiro, vivendo, fazendo tudo que quer fazer. Mas são segundos, né? E a questão toda aqui, o que eu achei também muito importante de levar para o pessoal que está nos ouvindo, gente, a terapia é bem isso, sabe? Às vezes os pacientes deixam para falar, jogar uma bomba, né? No último segundo para ir embora. Né? Então, aquilo que você está escondendo na sua terapia pode ser a coisa mais importante. Então, assim, e vocês têm que entender que o psicólogo que está ali, ele não vai te julgar. O nosso papel jamais é julgar. É aliviar a sua dor, é aliviar o seu peso. E aqui ele fala que ele não falava para ninguém, porque não ia mudar. Ele fala assim, o Gabe morreu, a minha mãe morreu, porque a mãe dele morreu quando o John tinha 6 anos, a mesma idade que morreu o Gabe com 6 anos e o John dirigindo. E aí ele nunca falou isso para ninguém, porque ele fala, para que eu vou falar se não vai mudar, não vai trazer eles de volta? Gente, não vai trazer de volta, mas vai aliviar a sua dor. Então, como é importante você, enquanto está numa terapia, realmente compartilhar daquilo que dói, da sua angústia, que muitas vezes você não quer ver, porque aí entra em tudo isso que a gente falou, autossabotagem, negação, né? E que é medo de ser julgado, a negação, a autossabotagem, não vou falar porque não vai adiantar nada, isso não vai mudar. Gente, escuta uma coisa, muda. Quando você alivia o que está pesado, muda. Esse é o ponto importante.
Muito, muito importante, tá? Você busca uma terapia, aí é muito interessante, porque a gente vê isso muito acontecer. O paciente vem com coisas do dia a dia, e a hora que a gente vai pegando e tirando, a gente vai vendo que está por trás de tudo isso, e aí consegue vir a dor, tá? Então vocês precisam levar exatamente aquilo que de repente está lá escondidinho embaixo do tapete, escondidinho lá no coração, e não vou falar porque não vai mudar nada mesmo, né? É onde tem que falar. É o que tem que ser falado. Porque é aí que a gente vai poder realmente ajudar vocês. Não tem outra forma. E que não falar é como se eu não tivesse que lidar com aquilo, né? Mas... Só que o que acontece? Olha o que estava acontecendo. Vai guardando, guardando, guardando. É aquele cara que não tem paciência para nada, não dorme direito, explode para tudo, ou come demais. O corpo, a forma da gente atuar na vida, tudo isso vai transbordar de alguma outra forma. E você não vai entender o porquê que está transbordando, porque você não está na consciência de entender que o está transbordando porque o seu sentir que está lá há 30 anos guardado, 20 anos guardado, 10 anos guardado, não seja, né? Tá ali te moldando nessa couraça, nesse corpo, e te fazendo reagir e agir na vida de uma maneira defensiva, né? Que é exatamente ele aqui, né? Chama todo mundo de idiota, não tem paciência para nada, não dorme direito, o que ele quer resolver? Só o sono? Não. Só trabalha, mas ao mesmo tempo o trabalho é uma fuga, né? Na verdade, então sim, é mais fácil trabalhar do que encarar o... E não acaba aí esse capítulo, amores, não acaba aí, porque sonho. Por que ele se lembrou? Por que ele voltou e se lembrou? A minha tia, oi, Beth. Oi, Beth. Ele se lembrou e voltou para terapia, porque ele sonha. Gente, esse sonho é incrível. Que sonho incrível que ele tem também. Que eu adoro necessidade que ele tem de resolver essa questão, né? De curar isso, porque ele sonha, é um sonho muito legal. Ele sonha que o filho dele está com acho que 16 anos. Vai tirar a carta. Ele vai fazer a prova de carta e ele está levando esse filho para ir fazer essa prova. Muito e aí ele deixa esse filho com essa sensação, assim, o olhar da instrutora que vai fazer a prova com o filho mexe com ele. No momento, ele não reconhece quem é essa instrutora. Quem é? Né? Porque tem uma coisa, gente. Ele também traz a mãe para a terapia. A mãe falecida para a terapia. Quando ele tinha 6 anos. Ele tinha 6 anos, a mãe faleceu. E é uma coisa também que ele não sabe lidar muito bem. E aí, ele era caçula, né? E a mãe, ele era o preferido da mãe, ele dizia, né? E aí, na própria terapia, isso aparece... aí nesse dia, né, isso aparece assim de uma forma, porque quando a Lori fala sinto muito para ele, quando ele conta sobre o filho, ele já ataca, né, ele já fala sei, sinto muito, por isso que eu não conto para ninguém, porque todo mundo fica com essa cara aí, né, Bom, enfim, daí ele vai e leva esse filho no sonho, ele leva esse filho para tirar a carta, essa instrutora tem uma cara esquisita para ele não gosta, sai com aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, e aí ele vai embora, o telefone dele toca, para variar, o celular dele toca, e na cabeça dele vem, só vão me ligar se for urgência, se for uma emergência, igualzinho o que aconteceu lá naquele momento. Aí ele não atende, só que daí ele fica assim, ai meu Deus, se for urgência, se for a minha mãe pode estar morrendo, né? E na verdade não era a mãe dele, era a instrutora falando que tinha acontecido um acidente, e aí quando ele vai lá ver o que aconteceu com o filho dele, a instrutora era a mãe, falecida, né? E que o filho tinha falecido também. Então nossa. Aí ele fala. E aí. Não, mas tem um detalhe importante ainda aí, né? Quando a instrutora fala que teve um motorista. Né? Teve um motorista que foi ali e teve esse problema com relação ao filho. E aí ele quer saber quem é o motorista, né? Aí ele fica, quem é esse
esse homem, vou chamar a polícia. E o homem tava no celular. E o homem tava no celular. Na realidade, quando ele vê que é a mãe, que é a instrutora, ele cai em si e percebe que o homem que matou. Quem matou o Gabe fui eu, ele fala. mesmo. E é bem legal, assim ao mesmo tempo que esse sonho é muito complicado, também faz ele sentir coisas que ele nunca vai sentir. Por exemplo, ele teve uma conversa com o filho no trajeto para tirar a carta, né? Que ele fala, filho, pelo amor de Deus, né? Toma cuidado. Não beba quando você for dirigir. Se você for para uma festa, não volta dirigindo. E que ele falou, igual um adolescente, ai, para com isso, acho que eu vou fazer isso, não sou idiota. Toda essa conversa no sonho acontece, né? Quer dizer, né? Não acontece, né? O sonho vem trazer todos esses desejos que ele tem que ele tem. É um ato falho, na verdade. É uma coisa que, né, ele não pôde viver, mas aquele sonho dá essa chance dele viver, dele entender tudo isso. Então, sabe, no final das contas, o que a gente sente, né, o que a gente acaba vendo é que assim... E aí ele acorda gritando desse sonho. É verdade. Ele acorda gritando do sonho. E ele acorda gritando, né, chamando o pai, né, porque foi a última coisa que ele ouviu do Gabe quando se acidentou. Pedindo socorro e chamando pelo pai. E aí ele acorda do sonho chamando o pai. Igualzinho. No que ele acorda, a Margot vai chorar no banheiro. Que ela lembra. Uma crise. Que ela lembrou tudo também. E aí ela pergunta, e você chorou? E ele fala que não, porque se ela estava tendo um surto, um pânico, um desespero, ele não poderia ter. E aí eu também surtar aquele jeito dele. Né? E aí a Lauren começa a falar da importância dele ter, sim, esse espaço, que seja então na terapia, de poder chorar, de poder também ter esse momento dele extravasar, dele gritar, e dele chorar, e dele poder trazer tudo isso ali. Então é um sonho muito, muito bonito no sentido terapêutico, de poder trabalhar tudo isso, né, numa sessão muito forte, muito importante, porque senão ela fala, né, se você não ter o espaço de fazer isso, você não faz, porque em casa é complicado, como que ele não quer tocar no assunto por causa da esposa, a esposa não quer tocar no assunto por causa dele, todo mundo fica mal por causa disso. E tá todo mundo na dor. Todo mundo na dor. Aí ele vai falando as coisas e chega a falar para ela assim, continua, né, falando sobre isso. E aí o que ela percebe é que o que mais dói nele é o fato dele não saber o que poderia ter sido feito ali, né? Se ele não tivesse atendido o telefone, se ele não tivesse olhado para o telefone, se a mulher dele tivesse atendido, se o cara estava errado ou não, se ele ia bater de frente ou não. E que, no final das contas, o fato de não saber como seria é a grande questão que pega na terapia, né? Que não, aí ela fala ainda, né? O fato de não saber por que o namorado realmente terminou, por que o namorado não falou sobre isso claramente anteriormente, o fato de não saber qual que é a doença real que ela tem, de não ter um diagnóstico, né? E é isso, a gente percebe na terapia que quando você dá um nome para aquilo que a pessoa está sentindo, né? A gente fala, você tem que dar nome para os seus sentimentos. E aí a gente entende por que é tão importante para o paciente ter um diagnóstico. Os pacientes, eles querem muito ter um diagnóstico, porque quando você dá nome para as coisas, quando você fala assim, o que eu tenho é uma ansiedade generalizada, né, uma depressão, alguma coisa. É difícil o diagnóstico? Mas pelo menos dá um norte. Eu não sou muito a favor, né? Por exemplo, eu acho o fim do borogodó você ir numa sessão com o psiquiatra e ele achar que ele sabe o transtorno que você tem. Eu acho isso o fim. Mas, enfim, né? Ele tem que fazer alguma coisa ali com a dor da pessoa. Então, ele precisa ter hipóteses diagnósticas e tentar ir tratando as hipóteses. E aí vai tentando ver como pode ajudar. Mas a pessoa... Eu tenho amigas que já tiveram até 4 diagnósticos diferentes. Eu tenho uma amiga que ela já foi diagnosticar primeiro por transtorno de ansiedade generalizada, depois foi TDAH, depois suspeito,
Aí, não, primeiro ansiedade generalizada, depois foi transtorno bipolar, daí depois não era transtorno bipolar, era TDAH, e agora tá voltando para transtorno bipolar. Aí você fala, cara, E aí, quem é? Não é melhor falar para o paciente, olha, assim, né, o que está te doendo agora é essa sua ansiedade, é esse negócio que você está muito ansiosa, então vamos cuidar sintoma, né? vamos cuidar do sintoma, porque... Vai junto percebendo. E aí ela muda de psiquiatra, é difícil. Sim, sim. Preciso de um livro sobre toque de pensamentos acelerados. Quem fala sobre pensamentos acelerados é Augusto Cury. Pensamento acelerado é ansiedade. Ansiedade, né? É. Tem várias técnicas para trabalhar a ansiedade e os pensamentos, né? Que são importantes também. Aí nesse capítulo é mais isso, né? E aí ele fala que ele não quer ser mais um descontrole emocional e ela fala que na verdade não é, ele só está aprendendo a se abrir. Exatamente. E isso é muito importante nesse espaço terapêutico. E o nosso último capítulo de hoje, como os humanos mudam e mudam. Eu adorei esse capítulo, ela falou que das teorias, o quanto que as teorias tentam explicar, né, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de cada como que as pessoas vão se desenvolvendo. Daí ela fala sobre os 5 estágios, né, pré-contemplação, contemplação, preparação. Ação e manutenção, que é do James Prochaska. Eu nem conhecia isso aqui. Não conhecia ele. James Prochaska. Na década de 80 ele fala sobre essas mudanças de comportamento e esses estágios, né? Assim. E aí ela fala um pouco. É bem reflexivo. E é legal. E aqui o que ela traz é um pouquinho para a gente entender, e é bem isso mesmo, a gente vai entendendo o nosso paciente conforme as fases que ele vai chegando, né? Porque às vezes o paciente vem com, aspas, uma queixa e acha que essa é a queixa, a grande queixa. Né? Mas ainda está quando ela fala que da pré-contemplação e da contemplação, é aquela história, eu ainda não estou pensando exatamente no que é a mudança que eu desejo, né? Ela está ainda... escondidinha ali, você não tem real noção. Tá mais naquilo que incomoda do que naquilo... É só um incômodo do que o que você deseja atingir, de fato, de mudança terapêutica. E aí ela vai contando um pouquinho dentro de alguns casos, né? Da Charlotte, o que ela mais fala. Que eu acho que é bem fala é da Charlotte. É da Charlotte. Porque a Charlotte, ela... dependência, né? Do vício. A Charlotte, ela tem retomando aqui com vocês, ela tem uma questão de que ela não entende que ela é dependente de álcool. Ela acha que ela bebe socialmente, ela acha... E aí a Charlotte, ela é uma mulher solteira que começa a se envolver com um cara que é atendido por outros psicólogos lá da clínica dela, da Lori. Isso. Então, eles se conhecem na recepção e começam a trocar figurinhas. E esse cara, gente, aparece com uma namorada. E aí ela fica muito chateada com isso. Então, aquilo tudo, a bebida, é como para amortecer, né? Essas coisas que ela não consegue lidar. E ela é complicada na terapia, né? Ela é uma pessoa difícil, assim, de autoanalisar, né? De sentir as coisas. E aí ela estava fazendo terapia uma vez por semana, mudou para... Não, 2 vezes por semana mudou para 1. Aí, por conta dessas coisas, quis voltar para 2. Porque, né, que ela viu? Que ela estava dependente da terapia também. Então, ela é o tipo, né, de pessoa que acaba precisando demais de alguma muleta, de alguma coisa para conseguir fazer as coisas. Ou é a bebida, ou é a terapia, ou é um relacionamento. Alguém, né? Sim. E durante um bom tempo, a Lori tentou mudar ela de horário para que ela não tivesse que se encontrar, porque ela queria parar de ver o cara, porque ela não gostou disso, que ele apareceu com uma namorada, que ele nunca tinha falado que ele tinha uma namorada e tudo mais. Mas ela não queria, né, Greta? Ela não queria sair daquilo, ela queria ficar encontrando o cara. E aí, de repente, nessa sessão,
ela fala ela, de mudar. né, ela entende disso e ela acaba mudando o horário de trabalho, de sessão. O que eu acho que é legal eu percebi aqui, que é bem isso, né? A gente desse lado, quando a gente está com o nosso paciente, a gente parece perceber, né, às vezes, o que precisa ser feito de fato para uma mudança de comportamento do paciente, mas o paciente ainda não está preparado para isso. Esse que é legal, né? Mas a gente já está vendo lá na frente algumas coisas. Mas o paciente ainda não está preparado para essa mudança que nós, terapeutas, estamos vendo ali na frente. Então, quando ela fala da pré-contemplação, da completação, dessa preparação, da ação, é muito legal. Porque a ação né? é isso, é mudar. Essa ação lá, mas ele ainda não está preparado para essa ação. E aí o paciente vai trazendo isso e a gente percebe, agora é a hora. E aí você percebe. Então, quando ela fala dessa ação, que realmente percebeu que é aquilo, né? Que ela tem um vício, que ela tem uma dependência, então que ela precisa mudar. E aí é onde ela fala tanto do álcool quanto desse rapaz e do pai, né? Que aí entra todo que também que tem essa questão, né? Por causa do pai. Tem a esfera do pai. Isso. E é interessante. Então é onde ela consegue fechar ali. Então agora é a hora de um agir diferente. Que ela percebe. Que a Lore fala que ela tentou várias vezes, ela não estava preparada. Porque esse agir também, gente, são testes que a gente faz, né? São tentativas. Ah, então tá bom, não tô feliz com isso, eu vou tentar largar. Ah, não tô feliz com isso, vou arrumar outro emprego. Ah, então, a gente tenta coisas, são ações. Mas a Lauren coloca que, na verdade, aqui, esses estágios, a manutenção seria aquilo que a gente precisa fazer para manter essa ação, né? Isso, depois da ação... que eu falo, tem gente que se dá alta na terapia, né? Que a pessoa fala, ai, melhorei, não sei o quê, e vai lá e se dá alta na terapia. Eu entendo, eu também me daria alta se eu tivesse bem. Eu entendo. Mas é porque o paciente, muitas vezes, ele não consegue entender que o estar bem não é suficiente, porque ele está bem, porque ele entendeu. Só que vamos ficar um tempo para... Por isso que eu vou... diminuindo a frequência das terapias, mas eu não libero. Eu começo a cada 15 dias, eu tô com pacientes a cada um mês, porque eu tô fazendo essa manutenção, eu tô vendo como que essa pessoa resolve as coisas naquele mês. Né? E aí libero, mas eu não faço isso de uma hora para outra, porque a não ser que a pessoa peça. E ainda assim, quando a pessoa fala assim, ai, eu não posso ter alta, eu falo, tudo bem, mas daqui uns dias a gente pode se falar? Daqui um mês eu vou te mandar uma mensagem, vou ver como que você tá. Porque se a gente não manda, às vezes essa pessoa vai deixando. E aí, quando ela volta, porque eu tenho pacientes que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Aí, quando volta, volta tudo estragado, aquilo que a gente já construiu. Tem que resgatar tudo aquilo, cara. Tudo. Mas você tá fazendo isso de novo, né? Vamos lá, vamos pensar. Tá vendo que você tá reproduzindo? Se manter é um processo, né, gente? Reprodução de comportamentos antigos. O objetivo é essa manutenção. O objetivo da terapia é manter o seu comportamento diferente, a sua mudança, né? Aquilo que você quer de mudança, por um período legal, e aí você vai perceber que tá tudo bem, aí você vai, né? Então é muito interessante, isso acontece muito, é bem isso mesmo que acontece nas terapias. Eu percebi exatamente o ciclo, assim, né? Das existências que ainda não estão enxergando, a gente está enxergando às vezes lá na frente, mas ainda não é o momento do paciente fazer de verdade. Não, dá para ver certinho mesmo. Até a nossa. Nossa, realmente, né? Agora parece que vai, aí vai, às vezes volta, aí vai de novo, aí você vai percebendo toda essa relação. Nossa, muito bom, isso, gente. Muito bom. Muito, muito bom. Um livro maravilhoso. Ainda temos algumas... Eu achei que era pouco que faltava, mas é quase 100 páginas. A gente ainda vai em tempo aí com ele. Mas tá e a gente está respeitando muito o nosso tempo, viu, galera? Tem muitas coisas que acontecendo aqui. Não adianta a gente vir aqui mostrar para vocês o quanto é importante tudo isso, a gente não faz isso. Exatamente. Nós temos, por isso que a gente está respeitando muito o nosso processo também. Perfeito, amiga. Ai, amei.
Um beijo, Beijo. um queijo e até a próxima live. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.